Olá, bom dia. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar nos mestrados de Psicologia. Eu tenho comigo o Sr. Professor Jorge Oliveira, que falará do mestrado em Ciberespaço, Comportamento e Terapia Digital e também do mestrado em Neuropsicologia Aplicada. Ao lado do Sr. Professor está a Professora Isabel Santos, que falará do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Obviamente que ao lado da Professora Isabel está a Professora Carolina Mota, que há de falar do mestrado em Psicologia Forense. Ao lado da Sra. Professora está depois a Professora Sílvia Luís e o Professor Rui Gaspar, que falarão do mestrado em Psicologia Social e das Organizações. No final de cada apresentação, ou das apresentações, melhor dizendo, haverá um espaço de perguntas que será feita pelos nossos alunos que estão ali na plateia. Portanto, Sr. Professor Jorge, tem o seu tempo de antena agora, por favor. Obrigado. Bom dia. Começando então pelo mestrado em Ciberespaço, Comportamento e Terapia Digital. Este é um mestrado internacional que é dirigido a estudantes internacionais, mas também a estudantes nacionais. É um mestrado com financiamento da Comissão Europeia, do programa Erasmus. Portanto, é um mestrado que tem uma particularidade que é dirigido a psicólogos, mas também é dirigido a outros estudantes que não sejam da área de psicologia, outros candidatos, como por exemplo aqueles das áreas das engenharias e informática, porque o objetivo deste mestrado é de facto o desenvolvimento e o estudo de soluções digitais no campo da psicologia. Portanto, e esse estudo e esse trabalho ao nível de soluções digitais, que é proporcionado com os trabalhos de mestrado, acreditamos nós que é melhor conseguido juntando as duas áreas, juntando a psicologia com as áreas das tecnologias. Portanto, o mestrado em ciberespaço, mais conhecido pela abreviatura que é o mestrado Cyber, é dirigido a estes dois públicos e contempla também para o seu desenvolvimento, que consiste em 2 anos, tal como nos outros mestrados, contempla também bolsas de estudo para os estudantes que ingressarem neste mestrado. Portanto, acreditamos que é uma possibilidade também para desenvolvimento destas áreas, que são áreas portanto, em franco desenvolvimento, psicologia e tecnologia. Passando agora para o mestrado em Neuropsicologia Aplicada. O mestrado em Neuropsicologia Aplicada é um mestrado na área da psicologia, dirigido a psicólogos de formação ou estudantes que tenham completado o grau em psicologia. Portanto, a neuropsicologia é uma área de psicologia que procura estudar o comportamento humano com base também no conhecimento que existe sobre o funcionamento do sistema nervoso e do cérebro. É um mestrado também que é desenvolvido em 2 anos, tem um ano curricular com unidades curriculares e depois tem um segundo ano que consiste na realização de um estágio curricular e na dissertação. Portanto, é um mestrado que nós procuramos aliar muito a questões práticas, daí o nome também escolhido de Neuropsicologia Aplicada, porque pretendemos desenvolver atividades desde logo no primeiro ano com instituições da comunidade, em que os estudantes possam, sob supervisão também docente, mas possam desenvolver algumas atividades práticas na comunidade. Portanto, é esse o nosso objetivo e, portanto, é um mestrado que está em funcionamento já também há bastante tempo aqui na Universidade e, portanto, é também uma opção para o acesso à profissão através da Ordem de Psicólogos Portugueses. Obrigada. Podem então passar agora à Sra. Professora, por favor. Então, muito bom dia. O mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde é um mestrado que se destina a todos os estudantes que tenham concluído um primeiro ciclo de estudos em Psicologia e tem como objetivo dotar os estudantes de conhecimentos e competências que lhe permitam intervir na área da Psicologia Clínica e da Saúde, sempre alinhado com abordagens teóricas e práticas baseadas na evidência empírica e também alinhado com os princípios éticos e deontológicos da prática profissional em Psicologia. É um mestrado que, tal como também o mestrado referido anterior, os mestrados referidos anteriormente, é composto por 2 anos. No primeiro ano tem uma componente teórica
em unidades curriculares direcionadas quer para a avaliação psicológica, nomeadamente ao longo do ciclo de vida, portanto desde crianças e adolescentes até adultos e mais velhos, e também para a intervenção. Tem uma abordagem predominantemente cognitivo-comportamental, sendo que também temos unidades que são direcionadas para a intervenção familiar e também para a intervenção clínica em grupos e na comunidade. O segundo ano é um ano que está direcionado quer para a prática clínica, quer para a prática de investigação, uma componente também muito valorizada no nosso mestrado, nomeadamente no primeiro ano, com unidades curriculares de metodologias de investigação, de projeto de dissertação, que são a mais-valia neste segundo ano, onde os alunos desenvolvem as suas dissertações e também têm a oportunidade de ter um estágio de 350 horas na comunidade em diferentes instituições com as quais temos parcerias, quer hospitais, clínicas, organizações não governamentais e PSS, permitindo desta forma que os alunos tenham uma primeira experiência com a prática profissional aplicada no terreno. Muito bom dia, compete-me então apresentar o mestrado em Psicologia Forense e aqui com alguma facilidade daquilo que é o alinhamento com o mestrado da Psicologia Clínica que foi apresentado há bocado. Portanto, o mestrado em Psicologia Forense é também destinado a alunos, a candidatos que sejam detentores de um primeiro ciclo em Psicologia. Nós acolhemos anualmente cerca de 25 candidatos que se matriculam no nosso mestrado e o nosso mestrado tem também 2 anos curriculares, no qual o primeiro ano pretende dar um conjunto de competências aos alunos na área da avaliação psicológica forense, quer com públicos mais jovens, de crianças e adolescentes, quer com públicos mais adultos ou até, eventualmente, idosos na área da avaliação psicológica forense com adultos. E temos também uma componente que permite aos alunos desenvolverem as suas competências na área da intervenção, sobretudo a intervenção com pessoas que têm aqui um historial de vitimação e também pessoas que tenham aqui algum tipo de processo na área judicial e daquilo que seja o comportamento agressivo. Portanto, tentamos dotar os nossos alunos daquilo que são as competências, que é na área da avaliação psicológica forense, o que permite criar aqui competências de avaliação, de perícia forense, que pode responder a pedidos de tribunais, a pedido de entidades que solicitem esse tipo de serviços aos psicólogos e também fazer a intervenção junto desses públicos, seja de crianças, seja de adultos, seja na vertente da vitimação, seja na vertente da reabilitação de ofensores. Nesse sentido, o estágio também vai dar essas competências, a semelhança do da clínica, a oportunidade aos alunos de desempenharem as suas atividades durante 340 horas em diferentes instituições essas que, no fundo, são muitas vezes as saídas profissionais que esses alunos podem ter no seu ano profissional e, posteriormente, na integração do mercado de trabalho. Portanto, associações de proteção à vítima, comissões de proteção de crianças e jovens, aquilo que são as entidades que prestam assessoria aos tribunais. No fundo, a psicologia forense vai tentar aqui dotar todas essas competências aos seus alunos para que possam ter essas diferentes saídas profissionais consoante os seus interesses nesta área. E daquilo que seja também a componente da investigação, nós temos diversas linhas que também preparam os alunos para desenvolver aquela muito necessária abordagem à investigação empírica que é necessária na área forense. E, portanto, temos aqui também alguma preparação na área da metodologia e análise de dados e psicometria e neuropsicologia aplicada, também em conjunção com o mestrado de neuropsicologia, que preparam os alunos também para desenvolver um conjunto de atividades na área da investigação científica e que também consubstancia naquilo que é uma abordagem baseada na evidência que nós pretendemos aqui dotar dos nossos alunos no nosso mestrado. Então, nós estamos aqui para apresentar o nosso mestrado em Psicologia Social das Organizações, aliás, salientando a componente social, estamos aqui 2 exatamente também por isso. É um mestrado que é direcionado a alunos que tenham concluído a licenciatura em Psicologia. Nós focamos no incremento de conhecimentos e competências ao nível do diagnóstico e intervenção em contexto social e organizacional. Para vos dar exemplos, temos 3 grandes áreas ao nível do mestrado da investigação que é feita e da ação que é feita ao nível, por exemplo, de sociedades e comunidades, uma das dimensões, ao nível organizacional e ao nível de pessoas e grupos. Ao nível de sociedades e comunidades, por exemplo, trabalhamos com a questão da crise climática,
das tecnologias emergentes, novas tecnologias, como é que a sociedade lida com essas novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial. Temos também, por exemplo, comportamentos online, o uso do digital, por exemplo, a esse nível. Ao nível das organizações, por exemplo, satisfação e motivação no trabalho, riscos psicossociais e bem-estar no local de trabalho, também são áreas que nós temos. E, por último, ao nível das pessoas e grupos, por exemplo, tópicos como consumo sustentável, consumo responsável poderá ser um dos tópicos, ou então, por exemplo, ao nível do estigma, racismo, preconceito, todos aqueles tópicos que nós muitas vezes ouvimos falar que geram conflitos entre grupos e dentro dos grupos também, e portanto focamos muito nesses aspectos. Vou passar agora à minha colega, a professora Silvia Luís, para falar um pouco da estrutura curricular e dos estágios. Obrigada. Portanto, o mestrado de Psicologia Social e das Organizações, eu iria adicionar que durante o primeiro ano de formação, ele é um mestrado distinto, pois permite uma formação em duas áreas distintas da psicologia, que são naturalmente complementares, como o nome indica, a área da psicologia social e a área das organizações. Por exemplo, na área social nós focamos temáticas durante as unidades curriculares do primeiro ano, temáticas da área social como dinâmicas grupais, intergrupais, mas também dentro da área social ao nível da psicologia comunitária, onde temos, por exemplo, temáticas como projetos de intervenção psicossocial. Por outro lado, na vertente mais organizacional, focamos também aqui duas grandes temáticas, a organizacional de uma forma mais lata, temos aqui algumas temáticas como comportamento e mudança dentro das organizações e depois a um nível de análise mais reduzido, stress ocupacional, comportamento e mudança. Em termos de estágio, portanto, os alunos realizam 350 horas, os estágios pretendem depois abarcar estas diferentes áreas que foram identificadas, sendo ainda possível, e temos nós tido um grande desenvolvimento dos últimos anos, realizar estágios também em investigação, portanto, nos centros de investigação que nós temos aqui na nossa universidade, sendo que, com muito gosto, indico aqui que na última avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tivemos o nosso centro de avaliação com uma investigação que foi avaliada como sendo excelente. Muito obrigada pelas vossas apresentações, foram excelentes. Passamos então ao espaço de perguntas, está bem? Que são feitas pelos nossos alunos, que depois os senhores professores terão que responder. Obrigada. Olá, sou a Maria Ferreira e tenho uma pergunta para fazer à professora Isabel. Quais é que são as valências do mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde? Então, as valências estão direcionadas para aquilo que são as respostas também do próprio mestrado. O próprio nome diz-nos que tem uma componente da psicologia clínica e uma componente da psicologia da saúde. Portanto, temos estas duas valências de intervenção, digamos assim, em contexto prático, e também podemos considerar aqui as valências como sendo a parte mais dedicada à prática e a parte mais dedicada à investigação, ou seja, à prática clínica no terreno, mas também à componente de investigação. Portanto, em termos de valências de intervenção, nós podemos encontrar a importância das respostas que nós enquanto docentes, tentamos que os nossos alunos consigam dar no final do seu mestrado, nomeadamente ao nível da intervenção psicológica, ao nível da avaliação, ao nível dos conhecimentos metodológicos de investigação, ao nível da aplicação prática em diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes contextos de intervenção, como por exemplo nas adições ou nas perturbações emocionais. Portanto, é bastante abrangente e dá-nos bastante oportunidade de intervenção em valências completamente distintas. Obrigada. E mais uma pergunta. De que forma é que a professora acha que este mestrado difere de mestrados de outras universidades?
Este mestrado tem uma componente desde o início, apesar de no primeiro ano as unidades curriculares serem unidades efetivamente lecionadas em contexto de sala de aula, permite desde este primeiro ano que os alunos possam fazer, por exemplo, estágios de observação, logo no primeiro ano. Permite também uma componente muito de roleplay em contexto de sala de aula que prepara os alunos de alguma forma para um contexto prático, ainda que de prática simulada, e tem uma abordagem efetivamente direcionada para a cognitivo-comportamental, que está alinhada com aquilo que são as necessidades de resposta da intervenção dos psicólogos no contexto atual, e penso que isso seja diferenciador, além da grande proximidade que todo o corpo docente tem com os seus estudantes, a disponibilidade para os apoiar e acompanhar ao longo de todo o processo, não só em contexto de sala de aula, mas também através do espaço fora deste contexto. Portanto, disponibilizando sempre os seus contactos, permitindo a realização de tutorias e de outros acompanhamentos. Ok, e os professores, para além de professores e investigadores, também têm uma prática clínica ativa? Sim, a grande maioria dos nossos docentes são psicólogos clínicos e da saúde, ou psicólogos clínicos ou psicólogos da saúde, que têm experiência quer de prática profissional em contexto de instituições públicas, quer privadas. Portanto, não têm só a componente de ensino e a componente de investigação, porque os nossos docentes são todos também docentes que fazem prática de investigação, como a colega Silvia referiu, associados a unidades de investigação, sendo na sua maioria associados à nossa unidade de investigação, ao ELEB, mas também fazem ou têm experiência de intervenção no terreno, portanto, da prática mesmo clínica, o que é uma mais-valia sempre na possibilidade de apresentar casos práticos, contextualizar com aquilo que é na realidade a experiência que têm. Ok, obrigada, professora. Vou passar a palavra ao meu colega. Obrigado. Olá, meu nome é Daniel Silva e também as perguntas são direcionadas para a professora. No caso, quais são as competências fundamentais que são adquiridas no mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde? Como dizia, penso que já abordei um bocadinho estas competências. O próprio programa curricular, o plano curricular que nós temos do primeiro ano, mostra-nos essas competências de uma forma muito clara. Portanto, em primeiro lugar, o conhecimento, por exemplo, dos modelos teóricos que estão subjacentes, por exemplo, à intervenção, mas também à compreensão da psicopatologia, por exemplo, a comunidade de modelo transdiagnóstico para a compreensão da psicopatologia, abordagens direcionadas para a psicologia da saúde. Eu tenho estado mais a falar da clínica, mas também para a psicologia da saúde, quer ao nível da promoção da saúde, quer ao nível da prevenção da doença e mesmo da intervenção que considera os aspectos psicológicos associados às condições físicas. E também, portanto, e daí temos unidades curriculares de Psicologia da Saúde especificamente, tanto no primeiro como no segundo semestre. Temos unidades curriculares que nos permitem uma intervenção de resposta mais nos grupos e na comunidade, sabendo que hoje em dia temos muitas destas áreas como áreas com bastante necessidade de resposta dentro daquilo que é a saúde mental. E também, portanto, quer nestas competências ao nível da intervenção em grupo, quer competências ao nível da intervenção individual, nós temos um acompanhamento em termos dos estágios em que vários dos docentes são efetivamente psicoterapeutas e que podem dar um acompanhamento muito mais também direcionado para esta valência da psicoterapia, quer que estão não só no segundo ano, como eu estava a dizer, em estágios, mas também no primeiro ano nas unidades curriculares e, portanto, depois toda a dimensão das competências relacionadas com a investigação, segundo as práticas de investigação baseadas na evidência, como nós falámos, com temáticas que estão alinhadas com a unidade de investigação, mas também com aquilo que são as linhas de investigação dos próprios orientadores. Portanto, sempre dando uma resposta o mais direcionada para aquilo que é a competência, quer que se supõe que os alunos adquiram, quer as competências que os próprios docentes têm. Muito obrigado. Outra questão também é quais são os locais de estágio neste mestrado? Bom, isso daria aqui muito espaço para conversarmos, mas assim de uma forma geral, nós temos dentro da região de Lisboa e também, quase que diria aqui, Lisboa e Vale do Tejo, não é? Portanto aqui uma abrangência bastante grande, já tivemos inclusive estágios fora da
região de Lisboa, mas nós podemos ter hospitais públicos, podemos ter centros de saúde, podemos ter clínicas e casas de saúde, que muitas vezes são uma resposta privada, mas que têm as mesmas competências que um contexto hospitalar, nomeadamente poderemos ter a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu não queria estar a enumerar propriamente os parceiros, correndo o risco de deixar outros de fora, mas podemos ter respostas quer na área da infância, adolescência, idade adulta, para também respostas nos mais velhos, portanto nos idosos. Podemos ter respostas que são mais direcionadas para áreas específicas ou mais abrangentes, digamos assim, como serviços de psiquiatria, ou como podemos ter serviços de pediatria. Podemos ter uma abordagem mais direta, centros educativos, um complemento aqui muito grande com a área de forense, uma abordagem completamente diferente, mas que também é uma resposta da psicologia clínica e da saúde. Podemos ter áreas relacionadas com, como eu disse há pouco, com as adições, podemos ter com a violência também, obviamente mais uma vez em complemento e não usando aqui as valências e as competências das outras áreas, mas podemos ter centros educativos, centros de desenvolvimento, intervenção em instituições que possam prestar apoio na comunidade, dando uma continuidade à resposta dos centros hospitalares, como por exemplo grupos de ação comunitária. Bom, é vastíssimo. Tenho só então mais uma questão que a professora há bocado também tinha falado, que era se este mestrado está alinhado com o SPIC e com o HeyLab. Sim, está. Não é? O SPIC é o nosso serviço de psicologia e, efetivamente, os docentes que colaboram no mestrado estão também a colaborar diretamente com o SPIC e o objetivo é que se possam ter também estágios curriculares no SPIC e, a partir a curto prazo, poderemos ter essa possibilidade e alinhado também com aquilo que são as práticas, portanto, que se desenvolvem quer no mestrado, quer no SPIC. Com a unidade de investigação, como eu já referi, sim, os docentes estão integrados na unidade de investigação e desenvolvem as suas investigações alinhadas com os pressupostos e com os princípios e as metas que o próprio HeyLab tem e pronto, e os nossos alunos também são incentivados a participar em investigações, não só no âmbito das dissertações, mas também desde o primeiro ano, são incentivados a participar em investigações, a estarem em contacto direto com estas áreas e poderem, obviamente, também depois, no seu segundo ano, na sua dissertação, desenvolver as suas dissertações alinhadas com estas linhas de investigação, quer dos docentes, quer de uma forma mais abrangente com o próprio HeyLab. Ok, muito obrigado. Vou então passar a palavra agora. Bom dia, eu sou a Daniela Mendes e a minha pergunta é para a professora Carolina do mestrado em Psicologia Forense. E eu gostaria de começar por perguntar qual é que a professora acha que é o perfil de um estudante de Psicologia Forense, por exemplo, ao nível das suas competências e das suas capacidades. Ok. Aquilo que são as competências principais, penso eu, é sobretudo uma curiosidade muito grande e sobretudo, muita abertura também aquilo que possam ser realidades que muitas vezes chocam com aquilo que são os nossos próprios valores, com aquilo que são os nossos princípios morais, porque muitas vezes vamos nos confrontar com questões muito fraturantes, muito difíceis de lidar, não é? E temos que ter aqui alguma capacidade de encaixe, por assim dizer, do ponto de vista mais interpessoal, ou intrapessoal, melhor dizendo, que nos permitam ter aqui um ajuste a essa realidade com a qual nós nos vamos confrontar ao longo da nossa formação e, sobretudo, quando estivermos a atuar no campo, não é? Na linha de frente, com muito daquilo que são os nossos utentes, ou muito daquilo que são os nossos clientes. E eu diria que seria, primeiramente, essa curiosidade e essa abertura, não é? Aquilo que é a multiplicidade, a diversidade da experiência, sendo capaz de diferenciar um bocadinho daquilo que são os nossos valores e os nossos princípios e muitas vezes aquilo que colide com o que é a realidade do outro. Mas essa capacidade de abraçar o outro no seu valor, independentemente daquilo que sejam os comportamentos que nós, no nosso foro pessoal, possamos reprovar. Por outro lado, temos de ter aqui um conjunto de competências técnico-científicas também que são fundamentais,
muito interesse também em dominar aquilo que possa ser um pouquinho diferente daquilo que a maior parte dos alunos de psicologia prefere estudar, que também tem a ver com o enquadramento jurídico penal, não é? Muito do domínio da linguagem, do direito, muito do domínio daquilo que seja a capacidade de comunicar com pessoas, com profissionais de outras áreas, e parte dessa curiosidade também para que a pessoa tenha aqui essa atualização constante daquilo que é a evidência empírica que sustenta a nossa prática, atualização constante daquilo que é o conhecimento produzido e essa curiosidade e esse empenho em também, posteriormente, partilhar o nosso conhecimento, construir mais conhecimento, dado que a psicologia forense ainda é considerada uma área emergente e tem aqui um conjunto de necessidades muito particulares, até naquilo que sejam os próprios instrumentos que nós precisamos para uma boa prática profissional. E, portanto, é ter aqui um perfil de aluno que quer desbravar terreno e com uma capacidade de articulação do conhecimento das múltiplas áreas da psicologia para conseguir aplicá-la, não é, nesse contexto que nem sempre é fácil, não é, do ponto de vista da colisão, como eu dizia, com os nossos valores pessoais ou com aquilo que nós entendemos que seja um conceito de justiça. Muitas vezes reavaliamos, não é, e precisamos ter essa abertura para o fazer ao longo da formação. Obrigada. Queria fazer aqui mais uma pergunta, que é, no segundo ano, como é que se procede à escolha dos locais de estágio por parte dos alunos? Ok, há aqui alguns procedimentos um bocadinho mais específicos e rígidos no que diz respeito a algumas instituições, mas em termos gerais aquilo que nós tentamos permitir ao máximo é que todos os alunos possam fazer a escolha de acordo com aquilo que seja a sua inclinação, com aquilo que seja a sua principal fonte de interesse dentro das múltiplas áreas da forense. Portanto, nós temos um conjunto muito grande de entidades que muitas vezes até supera, felizmente, a quantidade de alunos, não é, que existem para ocupar essas vagas e, portanto, temos aqui alguma margem de manobra para que os alunos possam indicar aquelas que são as suas preferências e nós tentamos, dentro do possível, alinhar essas preferências e o perfil do aluno, aquilo que é a necessidade que nós conhecemos dessas várias entidades que colaboram conosco. Por outro lado, existem alguns procedimentos que podem ser um bocadinho mais específicos em função daquilo que é a natureza da própria instituição que irá acolher o aluno. Portanto, pode haver aqui alguns procedimentos intermédios por parte da própria entidade acolhedora, que é a realização de uma entrevista para aferir se realmente o perfil do aluno selecionado se alinha com aquilo que é necessário, não é, no âmbito das atividades a desenvolverem e, portanto, pode haver aqui algumas dessas situações. Portanto, no primeiro nível, tentamos alinhar todas as escolhas dos alunos consoante aquilo que sejam as suas preferências. No segundo nível, fazemos aqui essa próxima triagem daquilo que seja também os procedimentos mais específicos de algumas entidades acolhedoras dos estágios. Pronto, e por último, queria fazer aqui uma última pergunta, que é se, à semelhança do mestrado em Psicologia Clínica, se existe aqui alguma orientação teórica específica do mestrado, por exemplo, cognitivo-comportamental ou psicodinâmica ou alguma outra? Nós temos tendencialmente, dentro da área da intervenção, aquilo que, do ponto de vista da forense, tem sido a evidência mais abundante, relativamente à eficácia e relativamente, no caso da reabilitação de ofensores, na diminuição das taxas de reincidência. Portanto, muito dos modelos de intervenção são baseados nas abordagens cognitivo-comportamentais, o que não quer dizer que nós não tenhamos também abertura e, inclusivamente, formação e treino para os alunos naquilo que são abordagens de natureza mais dinâmica ou sistêmica, principalmente aqueles que irão intervir a nível de unidades que são familiares, não é? E, portanto, que abrangem aqui mais do que uma unidade individual, que seja um ofensor ou uma vítima em particular. Portanto, predominantemente, em termos dos programas da intervenção, talvez abordamos mais a metodologia e aquilo que são os modelos cognitivo-comportamentais para reabilitação, mas também aberto, não é? Aquilo que são as diferentes atuações e os diferentes sistemas no qual o psicólogo também pode intervir em outras equipes. Obrigada. Nada. Olá, bom dia. Eu sou Lucília de Matos e as minhas questões também são dirigidas à professora Carolina. A primeira questão que eu tenho aqui é como é que funciona a escolha dos temas da dissertação na área de Psicologia Forense, se os temas podem ser propostos pelos alunos ou se já há temas pré-definidos.
Ok. Um pouco a semelhança dos estágios, nós tentamos alinhar aquilo que são os interesses de investigações, e lá está a curiosidade de cada aluno relativamente à sua pretensão de explorar algum tema do ponto de vista quer da realização de um estudo empírico dentro das linhas de investigação que são desenvolvidas pelo corpo docente e também aliados àquilo que são as investigações conduzidas pelo Centro de Investigação da Universidade, do REILab. No entanto, nós temos no próprio plano curricular uma unidade curricular de projetos. O que isso quer dizer? Nessa unidade curricular de projeto de dissertação, os alunos podem já elaborar um projeto que, se entenderem, podem levar a cabo no segundo ano, no ano da dissertação. E, portanto, existe aqui já uma preparação, não é vinculativo, mas esses alunos podem dar continuidade àquilo que foi elaborado em termos de projeto no âmbito da última unidade curricular do segundo semestre do primeiro ano e levar a cabo na sua investigação no segundo ano aquilo que foi um plano, obviamente refinado, do projeto elaborado naquela unidade curricular. E, portanto, nesse aspecto, no âmbito dessa unidade curricular, para os alunos que estão inscritos nela, podem já nessa altura ter essa preferência ou escolher alguns temas dentro das linhas e dentro daquilo que são os tópicos que nós proporcionamos no âmbito dessa unidade curricular. Os temas também podem ser autopropostos e, claro, nós vamos tentar alinhar aquilo que seja o interesse do aluno e essa proposta com aquilo que seja a experiência do corpo docente ou então daquilo que seja um conjunto de orientadores que possam auxiliar o aluno a levar a cabo aquela proposta. Portanto, temos essas duas vertentes. Podemos dar aqui temas associados às linhas de investigação que o corpo docente está já a desenvolver do ponto de vista científico no nosso centro de investigação e damos também a oportunidade para os mais audazes de propor novos temas aos quais nós analisamos aqui a hipótese de podermos abraçar essas temáticas alternativas. Obrigada. Ainda nesta linha aqui da parte de investigação, gostaria de saber quais é que são as principais linhas de investigação neste momento na área de psicologia forense. Ok, nós temos algumas linhas de investigação na área da violência nas relações de intimidade, quer do ponto de vista da vitimação, quer do ponto de vista da perpetração da violência na relação de intimidades. Temos também vários estudos na área das experiências precoces de infância, portanto, essas experiências adversas e aquilo que do ponto de vista do desenvolvimento são as sequelas ou as consequências do ponto de vista do comportamento do indivíduo, seja de uma pessoa que tem depois contato com o sistema de justiça, seja com a população em geral. Por outro lado, temos também uma linha de investigação na área do uso das tecnologias para reabilitação e também a área do conhecimento dos fatores preditores da cibervitimação, portanto, não só daquilo que seja o cyberbullying, que é um bocadinho mais conhecido, mas também aquilo que são as novas fraudes que vão surgindo e que vão sendo cada vez mais frequentes na nossa realidade. Temos também outras investigações na área da psicometria, uma vez que na área da psicologia forense são muito escassos os instrumentos de avaliação psicológica devidamente adaptados para a nossa população portuguesa em primeiro lugar e para populações forenses em segundo lugar e, portanto, são aqui talvez esse conjunto de linhas que nós temos. Também temos algumas investigações na área daquilo que seja a intervenção com jovens, não é? Portanto, com crianças e jovens e, portanto, tentamos abranger todas aquelas que são as temáticas abordadas ao longo da própria formação dentro do nosso plano curricular. Ok, obrigada. A outra questão que eu tenho aqui é se há algum tipo de projetos de intervenção com a comunidade nesta área da psicologia forense. Ok, neste momento nós temos algumas propostas de programas para criar um conjunto de intervenções, nomeadamente junto daquilo que são pessoas que perpetram violência nas relações de intimidade ou pessoas que também perpetram crimes de perseguição. Portanto, esse aqui é um projeto relativamente recente no qual nós estamos a criar um conjunto de programas para intervir junto dessas pessoas que quer estejam a cumprir alguma pena em estabelecimento prisional ou na comunidade. Estamos aqui a criar uma nova linha também na área da elaboração desses programas e daquilo que virá a ser provavelmente um estudo piloto, um estudo de eficácia para perceber realmente se esse tipo de intervenção que estamos a criar aqui funciona. Ok, obrigada. E por fim, eu tenho uma última questão que é se os docentes têm, a nível de competências profissionais, se são competências em contexto real ou apenas competências académicas a nível Okay. Mais uma vez temos de tudo, não é? Somos aqui uma equipa muito polivalente
A grande maioria dos nossos docentes tem experiência na prática, quer naquilo que seja a perícia forense, quer aquilo que seja a intervenção junto de agressores, intervenção junto de vítimas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. E temos também, sobretudo, a vertente acadêmica, dado que a maior parte dos docentes também desenvolve, não é, nas linhas de investigação que falamos anteriormente, um conjunto de investigações ou de linhas de projetos que também alinham aquilo que é a prática que desenvolveram no campo, e muitas vezes de avaliação ou de intervenção, com aquilo que é a criação, não é, e a geração de conhecimento e de evidência empírica que ajude a sustentar essas mesmas práticas. Ok, muito obrigada. Obrigada, Lucia. Olá, o meu nome é Fiona Nunes. Eu gostava de perguntar ao professor Rui e à professora Sílvia quais é que são as saídas profissionais do mestrado social e das organizações. Deixe-me começar primeiro por dizer o que é que nos distingue do ponto de vista de outros mestrados a nível nacional e depois respondo à sua pergunta em termos das saídas profissionais. Nós temos aqui, neste mestrado, Psicologia Social e Psicologia das Organizações. Nós normalmente vemos mestrados mais orientados só para a Psicologia Social ou só para a Psicologia do Trabalho das Organizações e, de facto, nós acabamos então por capacitar os alunos para trabalhar nessas duas áreas. Por exemplo, o estudo dos grupos e das dinâmicas dos grupos em contexto organizacional. O estudo dessas dinâmicas é algo que vem da Psicologia Social, mas depois estudamos no âmbito de um contexto mais organizacional. E, de facto, ao fazer aliar estas duas coisas, abre mais vertentes de trabalho para os alunos depois em termos de saídas profissionais, porque tendo um mestrado só numa destas coisas, reduz a possibilidade que tem depois em termos do mercado de trabalho. E, por exemplo, pode capacitar os alunos para trabalharem na área mais de organizações não governamentais, por exemplo, ao nível de trabalho comunitário, trabalhando aspectos como, por exemplo, o estigma de determinadas comunidades a nível, por exemplo, bairros sociais, e trabalhar não só nesta vertente mais da psicologia social, mas também tendo esse trabalho com as associações locais e comunitárias, temos também a vertente organizacional, porque temos que trabalhar nesse âmbito e nesse contexto de trabalho e, portanto, acaba por ter esse tipo de saídas profissionais. Claro que agora, de um ponto de vista mais alargado, o tradicional que se associam a estas áreas é as pessoas que saem do mestrado vão trabalhar para uma empresa. Isso não é necessariamente só assim, ou seja, nós temos outras áreas de trabalho. Aliás, temos muitos docentes que trabalham na prática, não apenas na investigação, como consultores, não apenas ao nível de empresas, no sentido tradicional das organizações, mas também organizações governamentais. Dou o exemplo da Direção-Geral de Saúde, da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica em Portugal, da Organização Mundial de Saúde. Portanto, são áreas de trabalho que os docentes também trabalham ao nível de políticas públicas baseadas na evidência e, portanto, isto para dar essa vertente que não é apenas nas empresas, mas pode ser, por exemplo, impactar políticas públicas ao nível da promoção da saúde pública. Nesse aspecto, toca um bocadinho nas áreas da psicologia da saúde, mas numa vertente aqui mais das grandes, mais macro, de como é que as organizações, por exemplo, poderão comunicar para os cidadãos no sentido de promover comportamentos saudáveis e recomendados do ponto de vista mais da sua saúde. Portanto, temos estas vertentes desde um contexto mais empresarial, então a contextos mais comunitários, mais sociais, onde os alunos poderão trabalhar, inclusivamente até juntando então as duas áreas como eu acabei de referir. Eu adicionava que no contexto das organizações específicas, que é talvez aquele que é mais estereotipado ao nosso mestrado, que há diferentes papéis que as pessoas que têm esta formação podem adquirir, nomeadamente aquele que é mais conhecido também talvez é na parte de recrutamento e seleção, mas isso é uma parte pequena e não demonstrativa. É muito importante e cada vez mais temos pessoas que estão a ser formadas e a trabalhar numa área de gestão de talento. Por exemplo, tem um papel mais transversal e mais relevante para as empresas e que, portanto, trazem conhecimentos da área de formação, de coaching, que são também outros aspectos diferenciadores do nosso mestrado e que utilizam para, efetivamente, conseguir identificar o que é o talento na organização e como promovê-lo. Muito obrigada. Eu gostava só de saber como é que um estudante de segundo ano
consegue funcionar fazendo a ligação entre a escola e o local de trabalho, ou seja, como é que é a experiência do segundo ano em termos de prática aplicada, estando o estudante a meio caminho entre a universidade e o local onde está a pôr em prática aquilo que aprendeu. Excelente questão, muito obrigada. Portanto, nós, durante o segundo ano, temos uma parte de estágio, com as tais 350 horas, ao mesmo tempo que está realizada também a ser realizada a dissertação numa determinada temática em que o aluno se irá inserir dentro de uma das linhas de investigação que existem. E, portanto, esta primeira experiência com esta formação num determinado contexto é acompanhada por um orientador do estágio, em que é feito este trabalho de compreender e explicitar o tipo de competências que estão a ser desenvolvidas, os modelos teóricos que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia. Portanto, esse trabalho, essa reflexão sobre a aplicação da teoria ao contexto prático é feito em conjunto com este orientador de estágio, que depois irá também tomar a forma final no corpo de um relatório de estágio. E acrescentaria só que isto poderá assustar às vezes nós dizermos 350 horas e ainda terem que fazer a dissertação, mas muitas vezes o que nós também promovemos é fazer o estágio e a dissertação no âmbito das mesmas temáticas, claro que especializando-se em aspectos diferentes de uma mesma temática, mas portanto uma espécie de 2 em 1 para aqueles que efetivamente queiram aprofundar o seu conhecimento numa determinada área de especialização, mas também permitimos juntar aqui de várias especialidades, não tão aprofundadamente, como por exemplo ter no estágio dedicarem-se a uma determinada área e na dissertação dedicarem-se a uma outra área, que permite desta forma diversificar as competências em áreas diferentes. Portanto, numa temos um aprofundamento e uma maior especialização, noutra temos a diversificação com áreas complementares ao nível do estágio e da dissertação. Muito obrigado. Olá, bom dia, sou Ana Souza e eu gostava de fazer uma pergunta para o professor Jorge sobre as temáticas que estão a decorrer em ciber nesse momento. Quais são as investigações que têm sido feitas no mestrado em ciber? Sim, estas temáticas são temáticas que aliam as duas áreas. Portanto, este mestrado funciona, os estudantes funcionam em equipa, eles têm que formar uma equipa que vá abranger as duas áreas, da psicologia e da tecnologia, e o objetivo deles é desenvolverem soluções para abordarem questões relevantes nestas áreas. Quero dizer, em termos de área especificamente, eu não vou particularizar, mas diria que um tópico importante é a inteligência artificial. O uso da inteligência artificial, não só abordando as oportunidades que existem do uso da inteligência artificial para, por exemplo, analisar dados, uma grande quantidade de dados, por exemplo, existem soluções a esse nível, mas também outras que abordam os desafios criados pela inteligência artificial. Por exemplo, a utilização da inteligência artificial no dia-a-dia e que impacto é que isso pode ter nas nossas vidas quando, por exemplo, a própria inteligência artificial não está aliada àquilo que nós pretendemos fazer ou tem algum viés no seu resultado. Que tipo de impacto é que pode haver e que soluções é que podem existir para minimizar esse impacto? Portanto, estas, quero dizer, sem particularizar concretamente em termos dos trabalhos, especificamente porque são trabalhos ainda em desenvolvimento, mas diria que estas são as áreas principais. Então, a minha primeira questão é, à semelhança do que o professor Jorge falou no início, relativamente às bolsas. O que é que há de bolsas em psicologia clínica? Não, aqui há as bolsas que a própria instituição tem disponíveis e que os alunos podem tentar obter, não é? E também as próprias bolsas que são dadas pela instituição no reconhecimento do mérito e do desempenho, não é? Portanto, que os estudantes têm. Bolsas como referiu o professor Jorge, que são atribuídas em função de um orçamento que existe específico para esse efeito, no mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde não temos. Ok, obrigada. A minha segunda pergunta é então para o professor Jorge. E é referente às saídas de cyber.
Cyber. O Cyber ele está muito vocacionado para prática ao nível de investigação, porque os alunos, portanto, o trabalho que eles desenvolvem são soluções, como eu estava a referir há pouco, que procuram abordar questões sociais relevantes, portanto, que ocorrem no nosso dia-a-dia e que precisam de solução, portanto, e eles trabalham em equipa no desenvolvimento destas soluções. Portanto, estes alunos depois têm um estágio e têm uma dissertação também para fazer, e o estágio ocorre em locais que estão distribuídos por todo o mundo, praticamente. Portanto, nós temos parceiros nos Estados Unidos, na Europa também, no continente sul-americano também, portanto, na Ásia. Portanto, os parceiros estão distribuídos por estes locais e os estudantes neste segundo ano vão até estes locais fazer o seu estágio e muitos portanto, o mestrado ainda é recente, nós estamos agora no 3º ano, mas muitos destes locais podem depois dar continuidade aos estudos destes estudantes que desenvolvem o seu estágio ou investigação nestes parceiros associados ao mestrado. Portanto, eu diria que, portanto, sendo uma área recente também, que em termos de saídas profissionais indicaria sobretudo a investigação e a continuidade depois dos estudos para um doutoramento seguinte. Okay? Mas em termos de prática, os trabalhos que estão a ser desenvolvidos é sobretudo ao nível de investigação. Ok, muito obrigada. Okay, muito obrigado. Professor Jorge, eu gostava de saber quais é que são as saídas profissionais do mestrado de Neuropsicologia Aplicada. Neuropsicologia Aplicada. Em termos, portanto, o mestrado de Neuropsicologia Aplicada, tal como os outros mestrados em Psicologia, dirigidos a psicólogos, eles permitem o acesso à profissão da Psicologia com a inscrição do mestre, do aluno que acaba o mestrado na Ordem dos Psicólogos Portugueses, enquanto membro júnior. Essa inscrição depois permite o estágio profissional à Ordem e depois, então, após o estágio profissional, o exercício da profissão e também enquanto membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, qualquer um destes mestrados permite o acesso a essa inscrição na OPP e depois o desenvolvimento da profissão, posteriormente ao estágio profissional. No caso da neuropsicologia, este mestrado poderá formar psicólogos na área da neuropsicologia com atuação também em diferentes contextos. A nível contexto hospitalar, por exemplo, que é talvez o mais relevante, ou mais conhecido, por exemplo, que é a atuação do neuropsicólogo a nível hospitalar e no diagnóstico de alterações decorrentes de lesões cerebrais, por exemplo, causadas por um AVC, causadas por um traumatismo, por exemplo, e estes hospitais, tal como também com as instituições com as quais nós colaboramos, podem ser hospitais gerais, como, por exemplo, o Hospital Amadora Sintra, por exemplo, que é um local que trabalha connosco já há bastante tempo, ou um hospital mais dedicado à reabilitação, como é o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, por exemplo. Pode também trabalhar em clínicas ou casas de saúde, também, como foi referido também anteriormente, ou instituições comunitárias, como atualmente também existe maior exigência e maior reconhecimento também da importância da psicologia e da neuropsicologia em particular a nível comunitário, e nesse contexto também poderá ser um local onde o neuropsicóloga poderá estar no rastreio cognitivo, por exemplo, à população mais velha, por exemplo, é um desses contextos, ou no desenvolvimento depois de intervenções mesmo a nível comunitário no contexto da neuropsicologia, que poderá ser também um contexto de atuação importante da neuropsicologia. Obrigada. Terminadas as questões, e que eu agradeço muito, resta-me agradecer aos senhores professores, e para não ficar ninguém de fora, vou começar agora por aí, professor Rui Gaspar e professora Sílvia, professora Carolina, professora Isabel Santos e o professor Jorge Oliveira. Muito obrigada a todos, foi uma excelente sessão, e uma vez mais um obrigado a vós, e um até já. Obrigada. Obrigado. Obrigada.